Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente! Moçada, eu sou o professor Joaquim e atendendo aqui ao pedido do inscrito Rodrigo Pisolato, eu vou resolver agora a prova de matemática e raciocínio lógico do concurso de nível superior para analista de tecnologia da informação da Câmara Municipal de Embu-Guaçu, que aconteceu nesse domingo, dia 24 de setembro de 2023. Bora lá! Pessoal, essa primeira questão da prova, a questão 11, ela basicamente tratou da substituição de termos aqui da equação de segundo grau. Uma questão bem fácil. O texto está dizendo assim: uma história bastante conhecida é que Isaac Newton teria criado a lei da gravitação depois de observar a queda de uma maçã de uma macieira. Se um objeto leva um tempo t para cair de uma altura h, segundo esta equação aqui, quantos segundos uma maçã leva para cair de uma altura de 3 metros? E pediu para a gente considerar aqui, ó, g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então perceba, uma questão bem fácil essa. Ele informou para a gente que tem essa equação aqui, ó, h menos g sobre 2 vezes t ao quadrado é igual a zero. Mas ele deu todas as informações aqui para a gente substituir. Ele está informando que a altura que ela vai cair aqui é dessa altura aqui, ó, de 3 metros. E também informou que g vale 10. Pronto, então é só fazer essas substituições aqui para a gente achar o valor de t aqui, ó. Então fazer a substituição, nós vamos ter aqui, ó, 3 menos 10 sobre 2, né? G é 10, então 10 sobre 2 que vai ficar 5. Então menos 5 vezes t ao quadrado. E isso aqui é igual a zero. Pronto, chegamos nessa equaçãozinha aqui para a gente resolver. Vamos pegar esse menos 5t ao quadrado e passar aqui para o segundo membro. Então vai ficar, ó, 3 é igual. Passando menos 5t2 para lá vai ficar mais 5t2. Se 3 é igual a 5t2, então 5t2 é igual a 3. Bom, vamos pegar esse 5 que está multiplicando, a gente passa dividindo. Então, nós vamos ter que t2 é igual. O 5 está multiplicando, passa dividindo, vai ficar 3 sobre 5. Como nós queremos achar aqui é o valor de t, que é quantos segundos que leva aqui para cair dessa altura de 3 metros, então a operação inversa, que é a exponenciação, é a radiciação. Então, t vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 3 sobre 5. No entanto, esse tempo t precisa ser um valor positivo. Então, nós temos que t vai ser raiz quadrada de 3 sobre 5. E essa raiz quadrada de 3 sobre 5, a gente procurando aqui nas alternativas, está aqui na letra C. Show de bola! Essa foi uma questão de uma simplicidade franciscana, não foi, gente? Questão 12, pessoal, foi uma questão que tratou basicamente de algumas operações aritméticas fundamentais. Diz assim a questão: um motorista de aplicativo trabalha da seguinte forma: há uma taxa mínima cobrada de R$10 e, acrescido a isso, é cobrado R$3 por quilômetro percorrido em cada corrida. Do valor total, a empresa do aplicativo paga 75% ao motorista. Suponha que o motorista tem um custo total de operação de R$1,50 por quilômetro percorrido. Qual a razão entre o lucro líquido do motorista e o valor recebido pela empresa de aplicativo em uma viagem de 10 quilômetros? Bom, pessoal, a questão é até tranquila também. Primeiramente, vamos calcular aqui, ó, qual foi o valor cobrado por essa corrida aqui, ó, de 10 quilômetros. Foi informado que tem essa taxa mínima aqui, ó, de R$10, então o valor cobrado pela corrida tem esse valor mínimo aqui de R$10, e acrescido a isso ainda tem mais R$3 aqui por cada quilômetro percorrido na corrida. Como essa viagem aqui é de 10 quilômetros, então vai ser R$3 por cada um dos 10 quilômetros, então vai ser 3 vezes 10. Aqui é só fazer essas continhas. Então a gente vai ter aqui, ó, 10 mais 3 vezes 10 mais 30. 10 mais 30, 40. Então o valor cobrado pela corrida aqui foi de R$40. Mas informou que desse valor total pago aqui, ó, pela corrida, a empresa do aplicativo ela paga 75% ao motorista. Então o valor pago ao motorista é 75% desse valor total aqui, que é R$40. 75% a gente sabe que é 75 sobre 100, que vai dar 0,75. Então aqui é só calcular 0,75 de 40. De em matemática é vezes, então isso aqui vai ficar 0,75 vezes 40. Fazendo essas continhas aí no cantinho do papel, a gente vai encontrar R$30. Então esse foi o valor pago ao motorista. Se esse for o valor pago ao motorista, qual vai ser o valor agora que vai restar para a empresa? Para saber qual que é o valor que vai restar para a empresa, é só pegar o valor total cobrado, que foi 40, retirar o valor do motorista aqui, que é 30. Então, ó, 40 menos 30, que vai dar 10. Assim, o valor que ficou para a empresa foi de R$10. Mas falou assim, ó, suponha que o motorista tem um custo total de operação de R$1,50 aqui por quilômetro rodado. Então, aqui qual vai ser o custo de operação do motorista?
Bom, se é 1,50 por quilômetro rodado, então é só pegar 1,50 e multiplicar pela quantidade de quilômetros rodados aqui, que foram 10. 1,50 vezes 10 aqui vai dar R$15. Dessa forma, agora, qual vai ser o lucro do motorista? Para saber qual que é o lucro do motorista, é só pegar o valor que ele recebeu aqui, que foi esses R$30, retirar esse custo de operação que ele teve, que é 15, com isso o lucro dele foi de R$15. A questão é que a gente determina que é a razão entre o lucro líquido do motorista e o valor recebido pela empresa. Então, a razão em matemática a gente sabe que é uma divisão. Então, vamos colocar aqui um traço de fração. Essa razão precisa ser entre o lucro líquido do motorista, que a gente já sabe que é 15, e agora também o valor recebido pela empresa. E qual foi o valor recebido da empresa? Foi 10. Então, vai ser 15 aqui sobre 10. E 15 aqui. Se você dividir por 10, você vai encontrar 1,5. E isso a gente tem aqui na letra B. Show de bola, mais uma questão bem tranquila, não foi, gente? Questão 13, pessoal, tratou de média aritmética simples, cálculo de porcentagem e regra de 3 simples. Diz assim: em uma pesquisa realizada em um determinado ano, a média de preços de um determinado conjunto de alimentos era R$8. No ano seguinte, foi feita novamente a pesquisa para acompanhar o crescimento dos preços desse conjunto. Os resultados estão nessa tabela aqui abaixo. Qual a variação percentual do valor dessa média em comparação com o ano anterior? Bom, repare que o texto está informando para a gente que essa pesquisa foi realizada aqui em um determinado ano e a média de preços desse conjunto de alimentos que estão aqui era R$8. Significa então que a média desse determinado ano aqui era de R$8. Aí falou que no ano seguinte foi feita novamente a pesquisa aí para acompanhar o crescimento dos preços desse conjunto. E ele quer saber qual foi a variação percentual do valor dessa média em comparação com essa aqui desse ano anterior. Então nós precisamos calcular aqui a média desse ano seguinte aqui. Bom, a gente sabe que média nada mais é que a soma dos termos dividido aqui pelo total de termos. Então, como ele já deu para a gente aqui, o conjunto dos produtos que nós temos aqui, com seus respectivos preços, então, a gente calcular a média, nós temos que pegar aqui a soma dos termos e dividir aqui pelo total de termos. Então, vamos colocar aqui um traço de fração. A soma dos termos aqui vai ser a soma dos preços de cada um desses produtos. Então, somando os produtos aqui, os preços deles. 5 mais 7 mais 30 mais 9 mais 4 mais 5, isso aqui vai dar 60. Dividido agora pelo total de termos. O total de termos é a quantidade de produtos que nós temos aqui, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, isso aqui dividido por 6. Então, 60 dividido por 6, então significa que a média desse ano aqui foi 10. E ele quer que a gente determine aqui qual foi a variação percentual do valor dessa média quando comparada com essa variação desse ano anterior, que foi 8. Então, primeiro nós vamos calcular aqui qual foi a variação em reais, de quanto que aumentou aqui, desse ano para esse aqui, Então, repare, a média desse ano aqui foi 8, no ano seguinte foi 10. Para saber de quanto variou, basta pegar o valor final aqui, que foi 10, e subtrair o valor anterior aqui, que foi 8. 10 menos 8 foi 2. Então, ele sofreu essa variação aqui, de R$2. Mas ele quer que a gente calcule essa variação percentual em relação a essa aqui desse ano anterior, que foi 8. Então, a desse ano anterior, que foi 8 aqui, ele tem que corresponder, esse 8 aqui tem que corresponder a 100%. Essa variação que a gente está querendo aqui, que é de 2, corresponde aqui a quanto? Então, observe, a média do ano anterior, que é 8, tem que corresponder ao total, porque ele quer que a gente calcule essa variação percentual em relação ao do ano anterior, que foi 8. Então, essa 8 aqui tem que corresponder ao total, que é 100%. Essa variação, que foi de 2, corresponde a quantos por cento? Então, nós queremos saber quanto que 2 representa em relação a 8 em percentual. Pronto, temos essa regrinha de 3 simples aqui, diretamente proporcional, é só pegar isso e multiplicar cruzado. 8 vezes x, 8x. 2 vezes 100 vai dar 200. Assim, o valor do x vai ser quanto? 8 está multiplicando, a gente passa dividindo, e dividindo 200 por 8 a gente vai encontrar 25. Portanto, esses R$2 em relação a esse 8, que era a média do ano anterior, corresponde aqui a 25%. E procurando aqui nas alternativas, a gente tem isso aqui na letra D. Show de bola, uma bela questão, não foi, gente? Questão 14, pessoal, tratou de cálculo do volume de um cilindro. Diz assim: uma empresa vende galões de azeitonas em um formato de cilindro de 20 centímetros de raio da base e uma altura de 1 metro. Esses galões são transportados em uma carroceria que possui 2 metros de largura por 6 metros de comprimento. E o transporte é feito sem empilhar um galão sobre o outro, mas dispondo-os lado a lado.
cada qual na posição vertical. Qual o volume máximo total de azeitonas transportadas em uma viagem nessa carroceria? E pediu para a gente considerar o valor de π aproximadamente igual a 3. Então observe, o texto está falando que essa empresa que ela vende galões de azeitonas, que tem aqui o formato de cilindro de 20 centímetros de raio da base e a altura aqui que é 1 metro. Então vamos colocar aqui esse cilindro para ilustrar para a gente esse galão. Então está aqui o nosso cilindro. Ele está informando para a gente que esse cilindro aqui tem 20 centímetros de raio da base. Então aqui nós temos a base, aqui vai ser o raio que tem 20 centímetros. E a altura dele é 1 metro. Então essa altura aqui, a distância entre essas duas bases aqui é de 1 metro. A questão é que a gente determine aqui qual que é o volume máximo total de azeitonas que é transportado em uma viagem nessa carroceria. Então primeiramente nós vamos calcular aqui qual que é o volume aqui, ó, de cada galão desse. Como cada galão desse aqui, ele tem um formato aqui de um cilindro, a gente sabe que para calcular o volume de um cilindro, a fórmula é πr2h. Mas observe, as unidades aqui, ó, estão diferentes. Aqui a altura está em metro e aqui esse raio está em centímetro. Então a gente transforma aqui essa altura que está em metro para centímetro, ou esse raio está em centímetro para metro. Como aqui nas alternativas está tudo em metro, então nós vamos converter isso aqui, ó, esse raio que está em centímetro, a gente vai passar isso aqui ao parâmetro. E como que a gente faz para converter isso aqui ao parâmetro? É só pegar, a gente sabe que 1 metro são 100 centímetros, então é só pegar esses 20 centímetros aqui, ó, e dividir aqui, ó, por 100. 20 aqui por 100, então vai ficar 0,2 metro. Pronto, agora as unidades ficaram iguais. Aqui o raio está em metro e a altura também está em metro. Então é só fazer as devidas substituições aqui. O valor de π pediu para a gente utilizar aqui, ó, 3. Esse raio nós temos agora que é 0,2. A altura aqui é 1. E agora é só fazer essas continhas. Aqui vai ficar, ó, 3 vezes o raio aqui é 0,2. 0,2 ao quadrado é 0,2 vezes 0,2. Fazendo essas continhas no cantinho do papel aí, você vai encontrar que isso vai dar 0,04. Isso aqui vezes a altura aqui é 1. Novamente, fazendo essas continhas aí, ó, 3 vezes 1, 3. 3 multiplicando aqui, ó, por 0,04, isso aqui vai dar 0,12. Então já sei que o volume que cada um desses galões aqui comporta vai ser de 0,12 metros cúbicos. Mas ele falou que esses galões eles são transportados aqui numa carroceria que possui 2 metros de largura por 6 metros de comprimento. Então essa carroceria tem um formato retangular. Então vamos colocar aqui o nosso retângulo, que vai ser essa carroceria. Ele está informando que essa carroceria tem 2 metros aqui, ó, de largura por 6 metros de comprimento. Falou que esse transporte é feito sem empilhar um galão sobre o outro. Eles são dispostos aqui, ó, lado a lado, cada um deles na posição vertical. Então aqui, ó, no sentido aqui do comprimento, a gente vai colocar um galão, depois a gente coloca mais um galão, depois mais outro galão, e assim sucessivamente até chegar nesse último galão aqui. Quantos galões que a gente vai colocar aqui no sentido aqui do comprimento? Para saber quantos galões a gente vai colocar aqui, basta pegar aqui o comprimento total dessa carroceria, que é 6 metros, e dividir por isso aqui, ó. O que é isso aqui? Isso aqui é o diâmetro de nosso galão. E quanto que vale esse diâmetro? Observe, a gente sabe que o raio aqui é o médio 0,2. Então isso aqui tudo aqui é o nosso diâmetro. Esse diâmetro vai ser o dobro do raio. Como o raio aqui é 0,2, o dobro de 0,2, então isso aqui vai ser 0,4. Pronto, então é só pegar esse comprimento aqui, ó, que é 6 metros, e dividir por esse diâmetro aqui, que é 0,4. Fazendo essas continhas no cantinho do papel aí, dividindo 6 por 0,4, você vai encontrar que isso aqui vai dar 15 galões. Então aqui no sentido do comprimento a gente vai conseguir colocar 15 galões. E aqui no sentido da largura, quantos galões que a gente vai colocar? Vou colocar aqui, ó, mais um galão e assim sucessivamente até chegar nesse último galão aqui. Bom, para saber quantos que a gente vai ter aqui no total, é só pegar essa largura toda aqui, que é 2, dividir aqui por esse diâmetro dele aqui, que a gente já sabe que é 0,4, e com isso, fazendo essas continhas aí no cantinho do papel, a gente vai encontrar que aqui vão ser 5 galões aqui no sentido da largura. Mas qual vai ser o total de galões? Bom, repare, nós temos 15 galões aqui no sentido do comprimento, por 5 aqui, ó, no sentido da largura. Então, ó, 15 aqui, ó, por 5 é 15, vezes 5 nós vamos ter um total aqui de 75 galões. Então, a carroceria, em cada viagem aqui, ela vai comportar aqui, ó, 75 galões. Como nós queremos saber qual que é o volume total de azeitonas que serão transportadas em uma única viagem aqui nessa carroceria, é só pegar a quantidade de galões que a gente tem, que é 75, e multiplicar pelo volume de um galão desse aqui, que é 0,12. E novamente, fazendo essas continhas aí, ó, 75, multiplicando por 0,2, a gente vai encontrar 9. Portanto, o volume máximo total de azeitonas que é transportado em uma viagem nessa carroceria vai ser de 9 metros cúbicos. E isso a gente tem aqui na letra A. Show de bola, uma bela questão, não foi, gente? Questão 15, pessoal, tratou de análise de tabela e cálculo de porcentagem.
Diz assim: uma empresa de geração e distribuição de energia elétrica oferece um desconto na fatura a depender do consumo, conforme essa tabela que ele deu aqui para a gente. O preço da energia é de R$1 para cada 5 kWh consumido. Se uma família consome em um mês 220 kWh, qual o valor da fatura dessa família? Então observe, ele deu essa tabela aqui colocando aqui a faixa de consumo e o desconto para cada uma dessas três faixas. Então aqui, essa primeira faixa é de 0 até 30 kWh por mês. Tem um desconto aqui de 60%. Nessa segunda faixa, pessoal, aqui está escrito acima de 31. Eu não penso que deve ser acima. Aqui eu penso que deve ser apenas de 31 até 100 kWh mês. Tem que incluir aqui esse consumo de 31. Então eu penso que aqui deve ser de 31 até 100 kWh por mês. Tem um desconto aqui de 30%. A mesma coisa nessa terceira faixa aqui. Aqui também não é acima. Tem que incluir aqui de 101 até chegar em 200 kWh por mês. Aqui o desconto é de 10%. Ele está informando aqui que o preço da energia é de R$1 aqui para cada 5 kWh. E ele quer saber aqui, para essa família que tem esse consumo de 220 kWh, qual foi o valor da fatura dela. Então, se o consumo da família foi de 220 kWh, nós queremos saber qual foi o valor da fatura. Então, nós temos que analisar aqui em cada uma dessas faixas de consumo dessa tabela que foi dada aqui para a gente. Então, vamos começar analisando aqui. Como a família consumiu 220 kWh aqui no mês, então aqui, nessa primeira faixa de 0 até 30 kWh, se ela teve esse consumo de 220 kWh, então ela consumiu essa quantidade aqui. E qual foi a quantidade consumida aqui? De 0 até 30, 30 menos 0 aqui, nós temos um total aqui de 30 kWh. Então ela consumiu aqui, nesse mês, esses 30 kWh. Então ela está atendendo aqui a essa primeira faixa. Mas observe, ela consumiu 220, então ela vai para a segunda faixa também. A segunda faixa é de 31 a 100 kWh. Nessa faixa aqui, qual foi o consumo dela? 100 aqui, menos 31 dá 69. Só que ela tem que consumir também esse 31. É por isso que eu disse aqui que não pode ser acima, tem que ser de 31, tem que incluir esse 31. Então 100 menos 31 vai dar 69. Mais esse consumo de 31 aqui vai dar um total de 70 kWh. Então esse é o consumo dela aqui, nessa segunda faixa. E nessa última faixa aqui, de 101 até 200, ela também teve o consumo, porque até agora não chegou nos 220 kWh consumido por ela não. Então aqui, 200 aqui, menos 101 vai dar 99, mas ela também teve esse consumo aqui do 101. Então aqui, 200 menos 101, 99, mais esse consumo do 101 aqui vai dar um total de 100 kWh. Mas ainda não chegou no total que ela consumiu. Até aqui está dando 200. Então repare, ela consumiu agora de 201 até 220, para chegar no valor que ela consumiu aqui no total. Então, de 201 até 220 aqui vai ser quantos? 220 menos 201 dá 19, mais esse consumo de 201 vai dar um total de 20 kWh. Então, esse aqui foi a quantidade que ela consumiu aqui, e nós dividimos isso aqui entre cada uma dessas faixas. Mas repare, qual vai ser o valor que ela vai pagar por essa primeira faixa aqui? Como o preço de energia é de R$1 para cada 5 kWh consumido, então, se ela consumiu aqui 30, para a gente saber quanto que ela vai pagar, é só pegar 30 e dividir aqui pela quantidade, que é 5. Com isso, eu vou saber qual que é o preço que ela vai pagar. Então, 30 dividido por 5, ela vai pagar 6. Só que nessa primeira faixa, de 0 até 30 kWh, ela tem um desconto aqui de 60%. Então, vai ser esse 6 aqui, menos esse desconto de 60% sobre esse valor 6. 60% a gente sabe que é 60 sobre 100, que é 0,6. Então aqui ela vai pagar esse valor que é 6, menos 0,6 de 6. De em matemática é vezes, então isso quer ficar menos 0,6 vezes 6. Fazendo essas continhas aí, 0,6 vezes 6, aqui vai dar 3,6. E 6 menos 3,6, então o valor que ela vai pagar por essa primeira faixa aqui vai ser de 2,40, 2,4, 2,40, R$ 2,40. Agora, quanto que ela vai pagar aqui nessa segunda faixa? É o 70 kWh dividido aqui por 5. Dividindo por 5, então o valor que ela vai pagar aqui vai ser de R$14. Só que nessa faixa ela tem esse desconto aqui de 30%. Então, menos 30% desse valor que é R$14. 30% é 30 sobre 100, que é 0,3. Então, isso aqui vai ficar 14 menos 0,3 de 14. De matemática é vezes, então menos 0,3 vezes 14. Fazendo essas continhas aí no cantinho do papel. Multiplicando 0,3 por 14, a gente vai encontrar 4,2. E 14 menos 4,2, isso aqui vai ficar 9,8. Então, pela segunda faixa, ela vai pagar R$ 9,80. Agora, nessa terceira faixa, 100 aqui, dividido aqui por 5 kWh, ela vai pagar aqui, 100 por 5, ela vai pagar 20. Só que nessa terceira faixa, ela tem um desconto aqui de 10%. Então, isso aqui menos 10% desse valor que é 20.
10% é 10 sobre 100, que vai dar 0,1. Então isso aqui vai ficar o 20 menos 0,1 de 20. De matemática é vezes, então menos 0,1 vezes 20. 0,1 vezes 20, isso aqui vai ficar 2. Então nessa terceira faixa aqui ela vai pagar 20 menos 2, ela vai pagar aqui 18. Já essa parte que ultrapassou as 3 faixas aqui não tem desconto. Então vai ser esses 20 aqui, ó, dividido por 5, então aqui ela vai pagar o valor integral de R$4. Agora, dessa forma, qual vai ser o valor total da fatura dela? Basta a gente somar todos esses valores aqui, ó. Então vai ser na primeira faixa aqui, ó, 2,4, mais da segunda que foi 9,8, mais da terceira aqui que foi 18, e mais esse que ultrapassou as 3 faixas aqui que foi 4. Somando isso aqui, ó, 2,4 mais 9,8 mais 18 mais 4, isso aqui vai dar 34,2 ou R$34,20. E essa resposta a gente tem aqui na letra C. Show de bola, foi uma bela questão também, não foi, gente? Questão 16, pessoal, tratou de padrão de sequência numérica. A questão diz assim: considere esta sequência. Ela é chamada de sequência de Fibonacci. Observando o padrão da sequência, pode-se afirmar que o sétimo termo dessa sequência é qual desses daqui? Então veja, ele deu para a gente essa sequência aqui, ó, 1, 1, 2, 3, 5, 8, pontinho, pontinho, pontinho. E está afirmando que ela é a sequência de Fibonacci. Essa sequência de Fibonacci, pessoal, é uma das mais famosas que tem, uma das mais conhecidas. Aí ele está querendo que a gente determine aqui qual que é o sétimo termo dessa sequência de Fibonacci. Então observe, esse 1 aqui, ele é o primeiro termo, esse outro 1 é o segundo, o 2 aqui é o terceiro, o 3 é o quarto, esse 5 é o quinto, o 8 é o sexto termo, e nós queremos determinar esse sétimo termo. Essa sequência de Fibonacci, esse padrão já é bem conhecido da gente. Repare, se você pegar 2 termos consecutivos quaisquer e somar esses 2 termos, o resultado vai dar o próximo. Essa é a sequência de Fibonacci. Observe, 1 mais 1 vai dar 2, 1 mais 2 vai dar 3, 2 mais 3 vai dar 5, 3 mais 5 vai dar 8, e 5 mais 8 a gente vai ter o sétimo termo aqui, então vai dar 13. Pronto, então o sétimo termo na sequência de Fibonacci é 13, basta somar 2 termos consecutivos quaisquer. Esse é o padrão da sequência de Fibonacci. E esse sétimo termo, que é 13, a gente tem aqui na letra A. Show de bola, uma questão bem tranquila, não foi, gente? Questão 17, pessoal, tratou basicamente do cálculo da diagonal de um cubo. A questão diz assim: considere que o cubo abaixo possui arestas que medem uma unidade de comprimento. Usando o teorema de Pitágoras, é possível determinar o comprimento da diagonal desse cubo. Segmento AG, por exemplo. Podemos afirmar que a diagonal desse cubo mede qual desses daqui? Então observe, ele deu esse cubo aqui e falou para a gente que as arestas aqui, ó, medem uma unidade de comprimento. Um cubo, todas as arestas são iguais. Então aqui, ó, mede 1, a largura mede 1 e a altura também mede 1. Aí falou, usando o teorema de Pitágoras, é possível determinar o comprimento da diagonal desse cubo. Aí ele deu como exemplo aqui essa diagonal, o segmento AG. Então esse segmento AG aqui, repare, vai ser a diagonal de nosso cubo. Como ele quer que a gente calcule apenas a diagonal do cubo, a gente tem uma fórmula já pronta para calcular a diagonal de um cubo. A diagonal do cubo é a aresta vezes a raiz de 3. E esta aresta aqui ele já falou para a gente também que mede 1. Então a aresta aqui é 1. Portanto, 1 vezes a raiz de 3 vai dar a raiz de 3. Assim, a diagonal desse cubo é simplesmente raiz de 3. E essa resposta a gente tem aqui na letra B. Show de bola, mais uma questão bem tranquila, não foi, gente? Questão 18, pessoal, é uma questão que dá para a gente resolver utilizando semelhança de triângulos. A questão diz assim: em um certo horário do dia, uma pessoa observa que um poste de 2 metros de altura possui uma sombra projetada no solo que possui 50 centímetros. Considerando que a proporção da altura e da sombra projetada seja a mesma para um prédio de 28 metros de altura, podemos afirmar que a sombra projetada no solo desse prédio deve ser de qual desses daqui? Bom, veja que o texto está informando para a gente que em certo horário do dia, uma pessoa observa que um poste de 2 metros de altura possui uma sombra projetada no solo que possui 50 centímetros. Então vamos colocar aqui um eixo horizontal para representar para a gente que é o solo. Falou que tem um poste aqui que tem 2 metros de altura. Como esse poste aqui tem 2 metros de altura, se isso aqui é a altura, então tem que formar aqui, ó, um ângulo reto com o solo.
Então aqui nós temos a altura que vai formar aqui um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Aí ele falou que é a sombra projetada aqui no solo. Então nós vamos ter o sol aqui, vai bater o sol nesse poste aqui, ó, e vai projetar aqui, ó, esta sombra aqui no solo. E ele falou que essa sombra aqui ela tem 50 centímetros. Bom, mas repare, as unidades aqui estão diferentes. Aqui está metro e aqui está centímetro. Então ou a gente converte tudo para centímetro ou a gente converte tudo para metro. Como as alternativas aqui estão em metro, vamos converter aqui, ó, centímetro para metro. Um metro são 100 centímetros, portanto isso aqui, ó, 50 centímetros, é só pegar 50 e dividir por 100, 50 centímetros então corresponde a meio metro. Agora sim, nós ficamos com as unidades iguais. Ele está falando, considerando que a proporção da altura e da sombra projetada seja a mesma para um prédio agora de 28 metros de altura. Ele quer saber qual que é o tamanho dessa sombra projetada no solo do prédio. Então vamos colocar aqui agora um prédio que tem 28 metros de altura. Se isso aqui é a altura do prédio, então nós vamos marcar aqui também um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então aqui é a altura, tem que formar aqui um ângulo reto. Aí nós vamos ter também aqui uma sombra projetada. Então o sol vai bater aqui, vai projetar aqui essa sombra. E nós queremos saber qual que é o tamanho dessa sombra aqui do prédio. Então é isso que a gente quer saber. Repare bem, pessoal, nós conseguimos montar aqui, ó, dois triângulos. Eu vou falar que esse aqui é um triângulo pequeno e esse aqui é um triângulo grande. Então o que nós vamos fazer aqui é provar que esses dois triângulos são semelhantes. Vamos provar que o triângulo pequeno é semelhante aqui ao triângulo grande. Para a gente provar que dois triângulos são semelhantes, basta a gente encontrar aqui, ó, dois ângulos iguais. Nós já temos um ângulo igual. Esse ângulo reto aqui, ó, é igual a esse ângulo reto. Então só falta mais um ângulo. Agora repare, como isso aqui é a projeção, aqui ó, são os raios solares batendo aqui para formar essa projeção. Então aqui veio o raio solar, aqui também veio outro raio solar. Esses raios eles são paralelos. Se esses dois raios aqui eles são paralelos, então esse eixo aqui que representa o solo é uma transversal. Então nós temos duas paralelas aqui cortadas por uma transversal. Portanto, este ângulo daqui precisa obrigatoriamente ser igual a esse. E por que esses dois ângulos devem ser iguais? Duas retas paralelas cortadas por uma transversal determina ângulos correspondentes. Então, esse ângulo e esse ângulo são correspondentes. E os ângulos correspondentes são iguais. Então, este ângulo tem que ser igual a esse. Consequentemente, o único ângulo que sobrou nesse triângulo pequeno, repare, é esse de dois tracinhos em azul aqui, ó. Ele tem que ser igual ao único que sobrou aqui agora nesse triângulo grande, que vai ser esse aqui de cima. Pronto, então nós já temos os dois ângulos iguais, provamos que os dois triângulos são semelhantes. Agora que a gente já sabe que esses dois triângulos são semelhantes, nós vamos tomar a razão de proporção entre seus lados. Então vamos colocar aqui um traço de fração. Vamos começar aqui comparando o triângulo pequeno com o triângulo grande. Então repare, quem é que está de frente para esse ângulo de um tracinho vermelho no triângulo pequeno? Essa medida aqui, ó, que é 2 metros. Então vamos marcar aqui, ó, 2 metros. Esse pedaço aqui, esse ângulo tem que ser igual a esse ângulo. Quem está de frente para esse ângulo de um tracinho vermelho, mas no triângulo grande agora? É essa medida toda aqui, ó, que é 28. Então, isso aqui está para 28. Então, 2 está para 28, assim como... Agora, quem está de frente para esse de dois tracinhos azul no pequeno? Eu volto para o pequeno. Quem está de frente para esse de dois tracinhos azul aqui no pequeno? 50 centímetros aqui, que nós convertemos para metro, que é meio metro. Então, aqui nós vamos ter meio. Agora, quem está de frente para esse de dois tracinhos aqui, mas no grande? No grande, agora, essa medida x, que é o que nós estamos querendo. Então, aqui vai estar para x. Pronto, armamos aqui uma proporção. Então, aqui agora é só pegar isso e multiplicar em cruzado. Mas repara que a gente pode simplificar esse 2 aqui ó, com 28 antes para facilitar nossas contas. Dividindo aqui ó, em cima e embaixo aqui, ó, por 2. 2 por 2 vai dar 1. 28 por 2 vai dar 14. Então, multiplicando esse aqui cruzado, 1 vezes x vai dar x. E 14 vezes meio é metade de 14, que vai dar 7. Assim, a sombra projetada desse prédio aqui no solo aqui foi de 7 metros. E essa resposta a gente tem aqui na letra E. Show de bola, mais uma bela questão, não foi, gente? Questão 19, pessoal, foi uma questão que tratou da resolução de um sistema linear. Diz assim a questão: uma certa instituição cuida de cães, gatos e pássaros. Sabe-se que cada gato consome 2 kg de ração por mês, cada cão consome 10 kg e cada pássaro consome 1 kg. Em relação ao consumo de água, cada gato bebe 4 litros por mês, cada cão 15 litros e cada pássaro bebe 2 litros. Ademais, sabe-se que o consumo mensal de ração é de 72 quilos no total. O consumo de água para os animais beber é de 119 litros ao todo, e há 17 animais nessa instituição. Quantos cães, gatos e pássaros há nessa instituição?
Bom, veja que o texto está informando que ao todo aqui na instituição nós temos 17 animais. Então significa que se a gente somar a quantidade de gatos que tem, que eu vou chamar aqui ó, de G, com a quantidade de cães, que eu vou chamar de C, com a quantidade de pássaros, isso tem que dar o total de animais da instituição, que são 17. Então perceba, nós conseguimos montar aqui ó, esta equação. Por outro lado, ele também informou aqui que cada gato consome aqui 2 kg de ração por mês. Então, se cada gato consome 2 kg de ração, então se a gente pegar a quantidade de gatos que a gente tem aqui, que é G, multiplicar aqui pela quantidade de ração que ele consome por mês, então vai ficar 2G. Somar isso com a quantidade de cães que tem, multiplicar pelo consumo dele aqui, que é 10 kg por mês, nós vamos ter aqui ó, mais 10 vezes a quantidade de cães. Pegar também a quantidade de pássaros que tem, multiplicar pelo consumo dele por mês, que é de 1 kg, então vai ficar mais 1 vezes a quantidade de pássaros. Isso aqui tem que dar o consumo total de ração aqui, que é de 72 kg aqui no total. Montamos esta outra equação. Também informou que em relação ao consumo de água, cada gato bebe 4 litros por mês. Então, se a gente pegar a quantidade de gatos e multiplicar aqui pelo consumo dele, que é 4 vezes G, mais o consumo aqui dos cães, que é 15 litros, então mais 15 vezes C, e o consumo de água dos pássaros aqui, que é 2 litros, então mais 2 vezes a quantidade de pássaros, isso tem que dar a quantidade total de água consumida aqui, que é 119 litros aqui por mês. Então, isso tem que ser igual a 119. Montamos essa terceira equação. Então, observe, nós temos aqui ó, 1, 2, 3 equações. E nós temos 1, 2, 3 letras, 3 incógnitas. Então, se nós temos aqui 3 equações e 3 incógnitas, a gente tem aqui um sistema de equações de primeiro grau, ou conhecido como sistema linear. Para resolver esse sistema linear, você pode utilizar um método conhecido aqui como método escalonamento, que é simplesmente o método da adição. Então, nós vamos fazer aqui o seguinte, nós vamos manter essa primeira equação e nós vamos cancelar essa incógnita G em cada uma das outras duas equações. Você pode cancelar qualquer uma das incógnitas. Eu vou cancelar aqui essa incógnita G em cada uma dessas outras duas equações. Então, observe, como aqui tem mais G, aqui tem mais 2G, para a gente conseguir cancelar essa incógnita G aqui nessa segunda equação, vou fazer o seguinte, vou pegar esta primeira equação, vou multiplicar todinha aqui ó, por menos 2. Porque ao multiplicar aqui, ó, menos 2 por G, que vai ficar menos 2G. E ao somar aqui com 2G, a gente consegue cancelar essa incógnita G. Então, vamos pegar essa equação toda e multiplicar por menos 2. Menos 2 vezes G vai ficar menos 2G. Menos 2 vezes C, menos 2C. Menos 2 vezes mais P, menos 2P. Menos 2 vezes 17, menos 34. Agora, nós vamos pegar essa segunda equação, vamos colocar aqui embaixo e vamos somar essas duas equações membro a membro. Veja que com isso a gente vai conseguir cancelar aqui, ó, menos 2G com mais 2G. Então vai sobrar menos 2C aqui mais 10C vai ficar 8C. Menos 2P mais 1P que vai ficar menos P. Menos 34 mais 72, fazendo essas continhas aí, isso aqui vai dar 38. Pronto, chegamos nessa outra equação. Agora, nessa terceira equação, nós também vamos cancelar essa incógnita G. Como que eu vou fazer para cancelar essa incógnita G? Se a gente pegar essa primeira equação agora, se a gente multiplicar por menos 4, aqui vai ficar menos 4G. A gente consegue cancelar com 4G aqui. Então, multiplicando aqui, ó, menos 4 vezes G, menos 4G. Menos 4 vezes C, menos 4C. Menos 4 vezes mais P, menos 4P. E menos 4 vezes 17 vai dar menos 68. Pegamos essa terceira equação, vamos colocar aqui embaixo e vamos somar essas duas equações membro a membro. Com isso, a gente vai conseguir cancelar aqui, ó, menos 4G com mais 4G. Então, vai sobrar 15C menos 4C, aqui vai ficar 11C. Mais 2P menos 4P, aqui vai ficar menos 2P. 119 agora, menos 68, aqui vai ficar 51. Pronto, chegamos nessa outra equação. Repare que nós temos agora ó, uma equação com duas incógnitas e mais uma equação aqui também com duas incógnitas. Agora nós podemos cancelar uma dessas duas incógnitas, ou a incógnita C ou a incógnita P. Como que a gente vai fazer para cancelar uma delas? Eu vou cancelar aqui a incógnita P, que está mais fácil. Repare, aqui tem menos P, aqui tem menos 2P. Então, se a gente pegar essa equação todinha aqui ó, e multiplicar isso aqui por menos 2 vezes menos P, que vai ficar mais 2P, a gente vai conseguir cancelar com esse menos 2P. Então, fazendo as continhas aí. Menos 2 vezes 8C vai ficar menos 16C. Menos 2 vezes menos P, que vai ficar mais 2P. Menos 2 vezes 38, que vai ficar menos 76. Vamos pegar essa equação, vamos colocar aqui embaixo, a gente soma essas duas equações membro a membro. Com isso, a gente vai conseguir cancelar P aqui. Ó. Repare, aqui tem mais 2P, a gente cancela com menos 2P. 11C menos 16C, que vai ficar menos 5C.
51 menos 76, fazendo as continhas, isso que vai dar menos 25. Como eu quero encontrar o valor da incógnita C positivo, vou fazer o seguinte, para eliminar esse sinal negativo, que eu vou multiplicar os dois lados da igualdade, que é por menos 1. Menos 1 vezes menos 5C, 5C. Menos 1 vezes menos 25, que vai ficar mais 25. Para achar agora o valor do C, é só pegar esse 5 que está multiplicando, a gente passa dividindo. E dividindo 25 por 5, a gente encontra que C é igual a 5. Pronto, achei o valor da incógnita C. Agora eu vou fazer o seguinte, em qualquer uma dessas duas equações, eu vou substituir o valor dessa incógnita C, que aí a gente vai achar o valor da incógnita P. Tanto faz, pode ser nessa equação ou nessa. Mas essa daqui está bem mais fácil. Então vamos pegar essa equação e escrever aqui, ó, 8C menos P igual a 38. E vamos substituir. No lugar de C aqui nós vamos colocar o valor que é 5. 8 vezes 5 aqui vai dar 40. Menos P, isso aqui é igual a 38. Vamos pegar esse 38 e passar aqui para o primeiro membro e esse menos P para o segundo. Então 40 menos 38 aqui vai ficar 2. Passando menos P para lá vai mais P. Se 2 é igual a P, então P é igual a 2. Pronto, achamos também o valor da incógnita P. Só falta agora a gente achar o valor da incógnita G. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar esses valores que nós encontramos aqui e substituir em qualquer uma dessas três equações. É claro que essa primeira aqui está mais fácil, então olha pegar a primeira. G mais C mais P igual a 17. Só que a gente já sabe que o valor de C aqui, ó, é 5. O valor de P nós também achamos aqui que é 2. Então aqui vai ficar ó, G, 5 mais 2 aqui, mais 7, isso aqui é igual a 17. Vamos pegar esse mais 7 e passar para o segundo membro, a gente vai ter que G vai ser 17 menos 7 e G é igual a 10. Pronto, achamos o valor de C, de P e de G. Então repare, quantos são os cães que nós temos? São 5 cães, então nós temos aqui um total de 5 cães. Os gatos são 10 gatos e os pássaros são 2 pássaros. Então quantos cães, gatos e pássaros há nessa instituição? Nós temos 5 cães, 10 gatos e 2 pássaros. E procurando aqui nas alternativas, a gente tem isso aqui na letra A. Show de bola, foi uma boa questão também, não foi, gente? Questão 20, pessoal, foi a última questão da prova e tratou aqui ó, de ordenação lógica e tabela verdade. A questão diz assim, os países escandinavos, Noruega, Dinamarca e Suécia participaram de um jogo e sobre seu desempenho podemos afirmar, ele deu essas 3 afirmações aqui. Aí está dizendo, considerando verdadeiras as afirmações acima, podemos dizer que obtiveram medalha de ouro, prata e bronze, respectivamente. Qual desses daqui? Pode estar pedindo para a gente considerar verdadeira essas 3 afirmações aqui. Ó. Então, todas elas aqui ó, precisam ser verdade. E ele quer que a gente faça a ordenação aqui de acordo com essas medalhas, que são de ouro, prata e bronze. Então, quem tirou a de ouro aqui ficou em primeiro lugar. Quem tirou a de prata ficou em segundo lugar. E quem tirou a de bronze ficou em terceiro lugar. São esses 3 países, Noruega, Dinamarca e Suécia. Mas ele deu essas 3 afirmações aqui para a gente. Perceba, essa primeira afirmação é uma proposição composta, a gente percebe que ela está unida aqui pelo conectivo se então. Então isso aqui é uma condicional. Essa segunda também é uma proposição composta que está unida aqui também pelo conectivo se então. Então também é uma condicional. Já essa última aqui, repare, ela é uma proposição simples e a gente sabe que ela precisa ser verdade. Então é verdade que, ó, que Dinamarca teve melhor desempenho que a Noruega. Então, se é verdade que a Dinamarca teve melhor desempenho que a Noruega, então a Dinamarca ela não pode ficar aqui em terceiro lugar, ela não pode ter tirado aqui ó, de bronze, porque ela teve um desempenho melhor que a Noruega. Então, se ela ficar aqui em terceiro lugar, a Noruega terá que vir depois dela, mas não tem outro lugar, só tem esses 3 aqui. Dessa forma, a Dinamarca só pode ter ocupado aqui o primeiro lugar, com isso ela tirou a medalha de ouro, ou então ela ficou aqui em segundo lugar, tirando aqui, portanto, a de prata. Então, nós temos 2 possibilidades para analisar aqui em relação à Dinamarca. Ou ela ficou em primeiro lugar, ou ela ficou em segundo lugar. Vamos começar analisando essa primeira possibilidade dela ficar aqui com o primeiro lugar. Portanto, aqui ela tirou a medalha de ouro. Então, vamos analisar essa segunda afirmação aqui. Ó. Dinamarca obteve medalha de ouro. Então, nós estamos considerando aqui essa primeira possibilidade. Aqui ela realmente tirou aqui a de ouro. Então, a Dinamarca obteve de ouro? Sim, aqui é verdade. Agora, repare, como aqui está unida aqui pelo se, então, a gente sabe que no se, então, só tem uma situação que é falso. É se deu Vera Fischer. Ou seja, se a primeira for verdade, se a segunda for falso, o resultado vai ser falso. Como o resultado aqui precisa ser verdade, então essa segunda aqui ela não pode ser falsa. Então, essa segunda ela precisa ser verdade. Assim, a gente sabe aqui que a Suécia não obteve medalha de prata. Agora veja, Dinamarca aqui obteve medalha de ouro. Então, Dinamarca não obteve medalha de prata. Então, de fato, a Dinamarca ela não obteve de prata, ela obteve aqui de ouro. Então, essa daqui é verdade. Agora aqui, Suécia obteve medalha de ouro. Não, quem obteve a medalha de ouro aqui foi a Dinamarca. Então, essa daqui vai ser falso.
Agora, como está unido aqui pelo se então? No se então, se a primeira for falsa e a segunda for verdade, de fato o resultado aqui vai ser verdade. A gente sabe que no se então só tem uma situação que é falso. Essa ideia Vera Fischer. Ou seja, se a primeira for verdade e a segunda for falso, aí o resultado vai ser falso. Como essa primeira aqui é falsa e o resultado aqui, a segunda aqui foi verdade, então falso com verdade, o resultado aqui realmente vai ser verdade. No se então, só tem uma situação que é falso. Se der a primeira verdade e a segunda falso. Com a primeira aqui foi falsa e a segunda foi verdade, então o resultado aqui de fato vai ser verdade. Dessa forma, então, nós podemos considerar essa primeira situação aqui que a gente está analisando. Que a Dinamarca ficou em primeiro lugar, então, ficando com a medalha de ouro. Então, quem ficou em segundo lugar com a de prata? Nós sabemos que é verdade que a Suécia não obteve medalha de bronze. Então, se a Suécia não obteve medalha de bronze, e ela não pode ter ficado com a de ouro, porque quem ficou com a de ouro aqui foi a Dinamarca, então a Suécia aqui ficou em segundo lugar com essa de prata. Quem ficou em terceiro lugar foi o único que sobrou aqui, que foi a terceiro lugar, o único que sobrou aqui foi a Noruega. Então, assim, quem ficou em primeiro lugar, tirando o ouro aqui, foi a Dinamarca. Quem ficou em segundo lugar com a de prata, Suécia. Quem ficou em terceiro lugar com a de bronze, Noruega. Então, essa é uma possibilidade. Então, a ordem delas aqui vai ser Dinamarca, Suécia e Noruega. Mas se por acaso acontecer de ficar nessa ordem aqui, ó, a Dinamarca ter ficado aqui no segundo lugar com a de prata. Se a Dinamarca ficou em segundo lugar com a de prata, repare, nós sabemos que a Dinamarca teve melhor que desempenho que a Noruega. Então a única opção que vai ter para a Noruega é que ela fica aqui em terceiro lugar com a de bronze. Assim sobrou para a Suécia ficar aqui com a de ouro. Pronto, então essa é uma outra opção. Mas vamos verificar se essa opção aqui está de acordo com as afirmações dadas aqui. Então repare, aqui ó, Dinamarca obteve medalha de ouro? Não, Dinamarca que ela obteve agora foi a de prata, então essa daqui vai ser falsa. Agora, Suécia não obteve medalha de bronze. Não, de fato que a Suécia dessa vez aqui ela não obteve de bronze, ela obteve foi de ouro, então essa daqui é verdade. E veja, falso com verdade, no se então realmente vai dar verdade, então essa daqui está correta também. Agora vamos analisar essa primeira aqui, ó. Suécia obteve medalha de ouro. De fato que a Suécia obteve medalha de ouro, então essa daqui é verdade. Dinamarca não obteve medalha de prata. Dinamarca dessa vez obteve a de prata. Se ela obteve a de prata, então isso aqui é verdade que ela obteve a de prata. Aqui está dizendo que não obteve medalha de prata. Então essa daqui é falso. Mas veja, dessa vez não ficamos com verdade e falso. Se deu a primeira verdade e a segunda falso, o resultado aqui vai ser falso. Vamos recordar, no se então só tem uma situação que é falso, se der o Vera Fischer. Ou seja, se a primeira for verdade e se a segunda for falso, o resultado vai dar falso. Mas o resultado aqui precisa ser verdade. Então isso aqui não pode ocorrer. Portanto, nós não podemos ter aqui essa possibilidade de a Dinamarca aqui ficar em segundo lugar, a Suécia em primeiro e a Noruega aqui em terceiro. Então a única opção que sobrou é que a Dinamarca fique em primeiro lugar, a Suécia fique em segundo e em terceiro lugar aqui fica a Noruega, ficando, portanto, nessa ordem aqui com essas medalhas de ouro, prata e bronze, Dinamarca, Suécia e Noruega, respectivamente. Procurando aqui nas alternativas Dinamarca, Suécia e Noruega, a gente conta isso aqui na letra E. Show de bola, uma belíssima questão, não foi, gente? É isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!